Prezados cursistas, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Caldeira e essa é a videoaula número 3 da disciplina Comportamento Organizacional do curso de pós-graduação em Gestão Pública do Instituto Federal do Norte de Minas. Lembrem-se que além de assistir às nossas videoaulas, quantas vezes vocês quiserem, vocês deverão estudar com dedicação o conteúdo do livro didático e também realizar as atividades de aprendizagem da nossa disciplina. Como sempre, recomendamos que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Então, vamos começar? Conforme destacamos nas videoaulas anteriores, o conteúdo da disciplina é composto pelas seguintes unidades. Unidade 1, Motivação e processos organizacionais. E a unidade 2, Estrutura e comportamento em organizações públicas. Nesta videoaula, trabalharemos a primeira parte da unidade 2 da nossa disciplina. Ao estudar os elementos de estrutura em relação ao comportamento humano, você estará adentrando no campo das relações de poder na organização, para contextualizar em detalhes os fenômenos da liderança, da resistência, da inércia e da acomodação, além do comprometimento, entre outros tantos. Antes de tentar superá-los, lembre-se de que é imprescindível compreendê-los, e este é o propósito dessa nossa abordagem. A burocracia é, sem dúvida, um tema relevante em nosso esforço de reflexão. Identificarmos os pressupostos em que esta está assentada, a dinâmica da organização pública contemporânea, é a base para a compreensão e o gerenciamento do comportamento humano nesse ambiente em particular. A organização burocrática se destaca pela formalidade, pela padronização de procedimentos, pela divisão do trabalho, pela hierarquia, entre outros atributos que são bastante caros à administração pública. Esses aspectos, por consequente, influenciam as pessoas e seu comportamento na organização. Mas como podemos definir o conceito de estrutura organizacional? Observem o esquema. A estrutura organizacional compreende as funções de trabalho e relações de autoridade que influenciam o comportamento humano em uma organização. A estrutura de uma organização produz efeitos generalizados sobre a produtividade e o comportamento internos. Os gestores precisam saber como estruturar suas organizações e conhecer as forças e as fraquezas dos diferentes modos dessa estruturação. Entre os aspectos e as perspectivas da estrutura organizacional, com reflexo sobre as pessoas, notadamente no contexto da administração pública, podemos destacar as dimensões formal e informal da organização, os níveis de hierarquia e autoridade, a departamentalização em suas perspectivas mecanicista e sistêmica, e a configuração dos cargos e das carreiras, entre outros aspectos. Vamos expandir nossas fronteiras do conhecimento? Para tanto, procure entender como a burocracia se relaciona com o comportamento organizacional. Inicialmente, pense, defina e anote as especificidades do fenômeno da burocracia. A burocracia é um fenômeno complexo e multidimensional, que pode ser entendido como um sistema social, como uma organização burocrática ou como um grupo social. Observem essas citações. Para Mota e Bresser Pereira, burocracia é poder. Antes de mais nada, burocracia é uma organização que confere àqueles a que a ela controlam uma imensa parcela de poder. Ou ainda, observem outro autor. Para Weber, aborda o fenômeno da dominação, definindo uma tipologia de fontes de autoridade legítimas,
a carismática, a tradicional e a racional legal. Essas fontes são denominadas tipos puros ou ideais, pelo fato de que nenhum dos três tipos ideais costuma existir historicamente em uma forma realmente pura. Se estamos tratando de dominação, então estamos no campo do poder e, por consequente, das relações que afetam o comportamento humano em uma organização. Você concorda? Então, vejam bem o pensamento de alguns autores. Para Weber, por dominação, compreenderemos então aqui uma situação de fato em que uma vontade manifesta o mandado do dominador ou dos dominadores quer influenciar as ações de outras pessoas, do dominado ou dos dominados. E de fato as influencia de tal modo que essas ações, num grau socialmente relevante, se realizam como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do mandado a máxima de suas ações, ou seja, a obediência. Mota e Bresser Pereira interpretam essa definição explicitando a sua distinção em relação ao poder nos seguintes termos. Observem. A dominação deve ser entendida como um estado de coisas no qual as ações dos dominados aparecem como se estes houvessem adotado, como seu, o conteúdo da vontade manifesta do dominante. Para Weber, algumas das características deste aparelho que se projetam e podem ser reconhecidas notadamente nas organizações públicas são as seguintes. Observem. A racionalidade e a superioridade das normas, estas como fontes de direito e referências de obediência. A impessoalidade das relações, a autoridade e as competências objetivas, ou seja, legalmente definidas, e ainda a hierarquia oficial para controle e supervisão. Em decorrência desses postulados, o autor Weber associa alguns atributos aos membros do quadro administrativo burocrático. Observem o que segue. São pessoalmente livres, obedecem somente às obrigações objetivas de seu cargo. Além disso, são nomeados e não eleitos numa hierarquia rigorosa dos cargos. Têm competências funcionais fixas. Em virtude de um contrato, portanto, em princípio, sobre a base de livre seleção, segundo, a qualificação profissional, no caso, mais racional. A qualificação verificada mediante prova e certificada por diploma. E mais, podemos considerar o seguinte. São remunerados por salários fixos em dinheiro. Exercem seu cargo como uma profissão única ou principal. Têm a perspectiva de uma carreira, uma progressão por tempo de serviço ou eficiência, ou ambas as coisas, dependendo do critério dos superiores. Trabalham em separação absoluta dos meios administrativos e sem apropriação do cargo. E ainda estão submetidos a um sistema rigoroso e homogêneo de disciplina e controle do serviço. Portanto, o comportamento do indivíduo é influenciado pelo sistema de normas que o envolve na organização. Considerando os termos em que a burocracia foi predominantemente apropriada pela teoria administrativa, podemos afirmar que os desvios organizacionais em relação aos parâmetros tomados de um modelo ideal ensejariam incidência em disfunções? Entendendo melhor o que são as disfunções como ineficiências do sistema, podemos sim afirmar que essas distorções passam a constituir um objeto de preocupação dos gestores e mote para a introdução de novas tecnologias gerenciais que, entre outros aspectos,
estariam destinadas a corrigir essas perturbações do arranjo administrativo. Nessa linha de pensamento, ambas as perspectivas de leitura oferecem relevantes contribuições para a compreensão desse complexo fenômeno, revelando que os pontos de incompatibilidade que entre si manifestam são menos importantes do que as potenciais complementaridades oferecidas. Assim, em termos de modelos de gestão, a administração pública no Brasil, de fato, pode ser percebida como uma combinação por sobreposição dos traços que compõem a tipologia de paradigmas propostas pelo autor Bresser Pereira. Observem o esquema. Paradigmas da administração pública: a patrimonial, a burocrática e a gerencial. Observada as especificidades de cada esfera de governo, a administração pública converge para um formato híbrido que podemos definir como estruturas ainda bastante frágeis do ponto de vista burocrático, que convive com o predomínio de padrões culturais marcados por profundos traços patrimonialistas e que são intensamente compelidas a orientarem-se para a adoção de um perfil gerencial. As organizações, de um modo geral, incluindo, portanto, as públicas, são modelos formais de gestão que, com a interação das pessoas, produzem uma dimensão informal que com aquela coexiste. De modo geral, o que é denominado na literatura gerencial como disfunções da organização formal são, invariavelmente, o resultado da interação de pessoas com as estruturas normativas que dão estatura à organização formal. São, portanto, o resultado evidente do esforço de alguns com vistas a limitar a ação de outros no espaço organizacional. E como será que ocorre na organização burocrática contemporânea, ou seja, como se dá a instrumentalização da construção weberiana em torno da burocracia? O autor Merton lembra e destaca ainda os principais eventos disfuncionais relacionados à organização burocrática. Observem o que segue. A internalização e o elevado apego às normas. Esse aspecto disfuncional decorre fundamentalmente da exacerbada importância que as pessoas conferem às normas organizacionais, posição essa que repele até os esforços orientados para a necessária adaptação da norma e às novas realidades. O excesso de formalização de rotinas e de registros. Esse desvio de funcionamento é consequência do excesso de formalização e de padronização dos procedimentos, do excesso de rotinas, despachos, encaminhamentos e controles aos quais passam a ser submetidos os atos administrativos, mesmo nos procedimentos de natureza mais operacional. A resistência às mudanças, figurando como decorrência lógica do apego extremado às normas e aos regulamentos, está o tão difundido e criticado fenômeno da resistência à mudança. A despersonalização dos relacionamentos. Esse reflexo disfuncional decorre da acentuada ênfase na impessoalidade das relações preconizada pelo modelo burocrático. A ausência de inovação e conformidade com as rotinas. Esse é um fenômeno bastante comum em determinados segmentos da administração pública, especialmente aqueles cujas rotinas de trabalho são mais padronizadas e formalizadas. A exibição de sinais de autoridade. A exibição excessiva de sinais de autoridade pode ser também associada a um fenômeno disfuncional típico das organizações burocráticas, o símbolo de status profissional. As dificuldades no atendimento a clientes e conflitos com o público. Algo impensável em instituições públicas. É manifestada pela imposição de obstáculos ou a resistência em removê-los,
para a interação entre a administração pública e o usuário dos bens e serviços públicos. E, finalmente, a hierarquização do processo de tomada de decisão, uma das tendências disfuncionais mais intensamente associadas ao processo decisorial no âmbito das organizações públicas é a denominada categorização. Para o autor Perrow, atenuando a coexistência de interesses pessoais e institucionais nas organizações, destaca 4 problemas que atingem as organizações formais. Observem. 4 problemas que atingem as organizações formais. O particularismo. Esse fenômeno ocorre quando as pessoas expressam nas organizações os interesses de grupos exteriores dos quais também participam. Fazer a cama. Esse problema representa a defesa de interesses particulares dentro da organização, ou seja, uma prática do nepotismo que caracteriza, por outro lado, uma postura patrimonialista. O excesso de regras e as normas são características das organizações formais e instrumentos de isonomia, uniformização de procedimentos e estabilidade das relações. A hierarquia, que é a excessiva valorização da hierarquia, que suprime a autonomia das pessoas de, por delegação, tomarem decisões acerca de situações e casos mais simples, constitui expressão de uma disfuncionalidade nas organizações. O autor Perrow citou o termo nepotismo, mas o que é o nepotismo? Vejam só. Nepotismo é um termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas. Essa prática constrata com a noção de recrutamento, com base na qualificação profissional, ou seja, qualificação verificada mediante prova e certificada por diploma. As organizações públicas em geral, a exemplo de qualquer organização, apresentam 2 faces distintas, uma aparente e outra oculta. A dimensão aparente ou visível das organizações públicas é aquela constituída pela denominada organização formal, onde são operadas as intervenções e visualizados os seus efeitos diretos. A face oculta das organizações se constitui no arranjo informal de documentos e normas. A dimensão informal da organização é um tecido de acentuada fluidez e consistência, constituído de relações que emergem espontaneamente dos contatos e interações pessoais estabelecidos entre os membros da organização, tendo como elemento de coesão os sentimentos de afinidade e antagonismo forjados entre indivíduos e grupos. Nesses termos, cabe ao gestor público diagnosticar as fragilidades da estrutura formal, incorporando nela as virtudes dos arranjos informais e formalizar, na medida do necessário e pautado pelo bom senso, os aspectos positivos e, sobretudo, as inovações desenvolvidas no plano informal. Tais medidas são listadas a seguir. Observem. Diagnóstico do ambiente informal. Reduzir a assimetria de informação e de incerteza no ambiente organizacional, em sua interação com o ambiente externo. Além disso, conferir maior eficiência e eficácia à ação gerencial. E reduzir os efeitos da descontinuidade administrativa e elevar o nível de previsibilidade a um patamar aceitável. A principal virtude dessa ação gerencial consiste, no entanto, na possibilidade do gestor público criar condições para estimular os membros da organização à proposição de melhorar os processos e as estruturas administrativas. Essa atitude, além de outros reflexos de natureza comportamental no ambiente de trabalho, contempla diretrizes de desenvolvimento convergentes entre as pessoas e a administração pública, encerrando um significado potencial de ganhos mútuos.
A compreensão da face formal das organizações decorre da análise à luz de aspectos, como citado a seguir. Prestem atenção. A representação gráfica da estrutura formal, os critérios de departamentalização, a cadeia de comando, a amplitude de controle gerencial e o nível de centralização e delegação de poder. A dimensão formal da estrutura das organizações pode ser demonstrada fundamentalmente a partir de expressões gráficas, como os organogramas e os funcionogramas. O organograma é uma representação gráfica que mostra a composição formal do sistema organizacional em um dado momento, evidenciando, além da macrodivisão do trabalho, as relações formais entre as áreas e os órgãos, subsistemas organizacionais e os níveis hierárquicos institucionais. Já o funcionograma é o gráfico que explicita as funções desempenhadas pelos órgãos que integram a estrutura organizacional. Esses conceitos nos remetem ao termo departamentalização. Mas qual é o significado de departamentalizar? Observem. Departamentalizar as organizações significa definir seus critérios mais amplos de divisão de trabalho. Essa divisão de trabalho tende a obedecer determinados critérios já sedimentados pela prática administrativa. E quais são os critérios para departamentalizar uma organização pública? Vocês sabem quais são? Confiram no esquema. Critérios da departamentalização. Os critérios para a departamentalização de uma organização pública são os seguintes. Funcional é aquele que subdivide a administração pública em áreas funcionais, por exemplo, o Ministério da Administração, a Secretaria da Educação, o setor financeiro, o Departamento de Recursos Humanos, entre outros. Outra forma, departamentalização por processos. Destina-se a identificar áreas de trabalho em que estão concentrados processos específicos ou atividades próprias de um macroprocesso organizacional. São exemplos de organização estrutural por processos: o setor de licitações e contratos, o setor de compras, a seção de marcação de consultas, entre outros. Departamentalização por usuários é aquele que organiza a produção dos bens e serviços públicos segundo os usuários específicos, como, por exemplo, a forma de divisão do trabalho no âmbito da Secretaria da Educação, segundo os ensinos fundamental, médio, especial, enfim, de acordo com os usuários específicos. Departamentalização por produto. No exemplo anterior, da Secretaria da Educação, considerando que o ensino fundamental, como os demais, seja um produto da ação governamental, o que de fato é, o critério da departamentalização poderia ser tomado como um produto. E a departamentalização por área geográfica, quando a produção dos bens ou serviços públicos está distribuída em áreas ou regiões geográficas específicas, por exemplo, a unidade médico-sanitária da região sul, a unidade norte, entre outros. O arranjo organizacional definido como matricial ou por projetos é uma outra configuração bastante conhecida na administração pública e é caracterizado pela operação de trabalho em um período limitado de tempo, lapso esse definido pela necessidade de consecução de um objetivo específico. No serviço público, essa configuração está presente nas comissões de qualquer natureza, nos grupos de estudo, nos grupos de trabalho, nas forças-tarefa, além de programas governamentais, projetos específicos, entre outros. Do ponto de vista da eficiência estrita, essa alternativa de conformação estrutural de arranjos laborais, na medida em que aproxima atividades específicas de pessoas com competências correlatas ou complementares, pode resultar na motivação
e no aumento do nível de produtividade agregada dos agentes públicos. E assim, meus caros cursistas, encerramos a videoaula número 3, que abordou a primeira parte da unidade 2 do nosso conteúdo programático. Como sempre lembramos, é imprescindível estudar com dedicação o conteúdo do livro didático e fazer as atividades de aprendizagem. Além disso, participem dos nossos fóruns de debate, dê a sua opinião sobre os temas propostos. E se tiverem dúvidas, utilizem o nosso Fórum Tira Dúvidas. Então, bons estudos, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Até já!